ok? Existe uma equação muito importante, que é a equação do gás ideal. Coloquei aqui várias denominações. Ó. Equação do gás ideal, equação de Clapeyron, equação geral dos gases, equação de estado dos gases, equação dos gases perfeitos. Né? Em um gás perfeito, as variáveis de estado relacionam-se através da equação de Clapeyron. Está aqui ela, né? PV é igual a nRT. Existem inúmeras frases, até mnemônicas, né, para memorizar a equação de Clapeyron. Aqui para o Ceará, nós temos aqui o Ceará, que é chamado de vovô, né, e o Fortaleza também, que é tricolor. Então, pobre vovô não resiste ao tricolor, ok? Então, e o Palmeiras Verdão não resiste ao tricolor. Tem outras frases aí. Você com certeza tem a sua, deve estar até fazendo algumas brincadeiras. Eu tenho tantas aqui que acabei até me confundindo com elas, ok? E você sabe que o número de mols, o que é o número de mols? Que é a quantidade de matéria de um gás. É a razão entre a massa e a massa molar. Então, eu posso substituir o número de mol aqui, ó, pela razão entre a massa e a massa molar. A massa eu representei por mzinho, a massa molar por mzão, M maiúsculo. Então, nessa equação de Clapeyron, P é a pressão, o V é o volume, a temperatura tem que estar em Kelvin, o N é o número de mols, o R é a constante universal dos gases, que a gente vai já mostrar quais os valores dessa constante. O Mzinho é a massa do gás em gramas e o Mzão é a massa molar do gás, que é em grama por mol. Né? Então, quando as condições variam, temos de usar uma versão modificada, né, da equação do gás ideal, que envolva as condições iniciais e finais, que é aquela equação geral dos gases que eu mostrei, que é essa daqui, ó, P1V1 dividido por T1 é igual a P2V2 dividido por T2. Só que se você isolar na equação de Clapeyron, o R, ó, numa situação 1, o R é P1V1 dividido por N1T1. Numa situação 2, o R é P2V2 dividido por N2T2. Como esse R é uma constante, então eu posso igualar, e aí eu teria, ó, P1V1 dividido por N1T1 é igual a P2V2 dividido por N2T2. Essa equação, ela pode ser usada mesmo que sofra variação na quantidade de matéria do gás. Ó. Porque essa equação de Clapeyron aqui, ela tem que ter uma quantidade de matéria constante, massa constante, como eu vinha sempre dizendo. Né? Se variar a massa do gás, ó, você poderia usar essa equação geral aqui, que também dá certo. Mas alguém pode dizer, eu nunca tinha nem visto essa equação. Na verdade, você não precisa dela. Né? Eu nunca até uso essa equação aí que eu acabei de grifar. Por quê? Se eu tiver variação da massa, eu uso a equação de Clapeyron uma vez, depois uso a equação de Clapeyron outra vez. Porque a equação de Clapeyron, já que ela tem o termo número de mol, eu posso variar. Então, eu posso, em cada situação, aplicá-la para um determinado número de mol, para uma determinada massa, portanto, ok? Então, a rigor, não precisa você memorizar isso aqui, é só uma curiosidade. É como se fosse a equação geral dos gases pronta, preparada para ocorrer variação da quantidade de matéria, variação do número de mol, ok? Alexandre, qual é o valor da constante universal dos gases, que é o R? Veja bem, o valor de R depende, logicamente, das grandezas que você usou, né, para pressão, para o volume, para a temperatura, ok? Então, eu vou te passar aqui os valores mais clássicos para o R. Quando a pressão está em atm, ó, o volume em litro e a temperatura, logicamente, em Kelvin, o R, o valor mais conhecido, é 0,082. Né? Geralmente, aqui no Brasil, a gente trabalha muito com atm, por isso que esse é o valor mais conhecido para o R. Mas quando a pressão está em milímetros de mercúrio, o volume em litro e a temperatura em Kelvin, o R já é 62,3, que é outro valor muito conhecido para o R. Né? Quando a pressão está em Pascal e o volume em metros cúbicos, né? Esse M aqui deveria até estar em minúsculo, que é a convenção oficial para metro, metros cúbicos, aí o R é 8,314. E também, quando está em joule, né? Joule é uma quantidade de energia. Quando a gente quer utilizar o R em joule, a gente vai usar muito esse R em joule em termodinâmica, né?
A gente vai ter um módulo de termodinâmica. Termodinâmica é estudado na física, mas tem algumas coisas que só os químicos estudam, a gente chama de termodinâmica química, né? Ele vale 8,314. Então, os principais valores: 0,082 quando a pressão está em atm, 62,3 quando a pressão está em milímetros de mercúrio e 8,314 quando a pressão está em pascal e o volume em metro cúbico, ok? Muito bem, aqui eu peguei até de um livro de ensino superior, isso daí, ó. O R é 0,082 quando a pressão está em atm, 8,314 em joule, né, que é a unidade de energia, 1,987 quando está em caloria, que é outra unidade de energia, que às vezes até arredonda para 2, né? 2 calorias. Ele vale 8,314 quando a pressão está em pascal e o volume em metro cúbico, como eu falei para vocês. E 62,36, às vezes até 62,4, a gente pode arredondar para 62,4, às vezes dizem nas provas 62,3 ou 62,4, quando a pressão está em milímetros de mercúrio, ou Torricelli, né? Que a gente viu que matematicamente são iguais. O que é então o volume molar dos gases? O nome já diz. O volume molar é o volume ocupado por um mol de um determinado gás numa determinada temperatura e pressão. Então, o volume molar é o volume ocupado por um gás numa determinada temperatura e numa determinada pressão. O volume ocupado por um mol, né, desse gás numa determinada temperatura e pressão. Foi o que eu coloquei aqui. Ó. O volume molar, que a gente representa por Vm de um gás, é o volume ocupado por um mol de qualquer gás em determinadas condições de temperatura e pressão. Experimentalmente, verifica-se que um gás, quando se encontra na temperatura de 0 graus Celsius, né? 0 graus Celsius, que corresponde a 273,15 Kelvin, ou simplesmente 273, e pressão de 1 atm, que corresponde a 760 milímetros de mercúrio, a gente diz que esse gás está nas condições normais de temperatura e pressão, que a gente chama de CNTP, condições normais de temperatura e pressão, TPN, que é temperatura e pressões normais, ou ainda condições normais. Fique muito atento, porque a tendência é que hoje esteja sendo substituído esse termo condições normais de temperatura e pressão, CNTP, que é tão conhecido pelos alunos, por TPN, que são temperatura e pressões normais, ok? Então, é 0 graus Celsius, 273 Kelvin, 1 atm. Nessas condições, o volume ocupado por um gás, a gente diz que corresponde a 22,4 litros, ok? E esse valor pode ser obtido pela equação de Clapeyron, como eu estou te mostrando aqui, ó. A equação de Clapeyron é PV igual a nRT. Se você isolar o volume, o número de mol é 1 mol, já que é volume molar. O R é 0,082 atm, litro, mol, Kelvin. A temperatura 273 Kelvin, a pressão 1 atm. Você vai encontrar 22,4. Só, pessoal, que eu vou mostrar para vocês que modernamente, né, nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, ou na TPN, ou na CN, né, não é mais 22,4 litros. Na verdade, é 22,7. Por quê? É exatamente por quê? Porque nas condições padrão, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de pressão não é atm, pessoal. A unidade de pressão é pascal. Ok? Então, se você usar pascal e usar o valor para o R com pascal, você não vai encontrar 22,4, você vai encontrar 22,7. Ok? Esse valor 22,4 ele é então correto quando você está trabalhando com pressão. Né? Só que pressão é uma unidade, está trabalhando, melhor dizendo, com a pressão em atm. Só que atm é uma unidade muito grande. Você viu que um atm é 101.325 pascal, né? Aproximadamente 100.000 pascal, que a gente às vezes até arredonda. Então, como a ATM é uma unidade muito grande, eu diria que esse 22,4 não é um valor preciso, né? Porque você está trabalhando com uma unidade muito grande. É como se você fosse medir, se pesar numa balança de pesar aquelas sacas de arroz, né? O cara bota 10 sacas de arroz e pesa, aí você sobe. Não vai medir a sua massa com precisão, né? Ok? Porque é uma balança pouco precisa. É uma balança que foi feita para medir 10 sacas, o peso de 10 sacas de arroz, né? Ok? Então aqui é do mesmo jeito. Ó. Então, se você fizer o mesmo cálculo, o número de mol, 1 mol, o R,
8,314 Pascal, metro cúbico, Kelvin, mol. A pressão aqui, na verdade, 10 a quinta Pascal é só se for um bar, né? Porque se você usar 101.325, 101.000 e tanto, né? Você vai ver, não, eu até disse isso, né? Não é uma relação muito cômoda, que está sendo arredondado. Você já vai encontrar 22,7, ok? Então a gente diz que até 1982, quando se considerava a pressão em ATM, esse valor era 22,4. Atualmente, pessoal, aquilo que eu disse, ATM agora é bar. Se utiliza, existe ATM, é uma coisa, bar é outra, mas se está se convencionando que, por exemplo, as condições ambientes é um bar e não um ATM. E você lembra, já expliquei isso hoje, que um bar é exatamente 10 a quinta Pascal. Então, fazendo o cálculo, é que eu encontrei para o volume molar 22,7. Aí sempre que eu digo isso, os alunos me perguntam, e aí, Alexandre, o que é que eu uso? Pessoal, se a questão estiver trabalhando com ATM, use o velho valor 22,4. Né? Se a questão estiver trabalhando em Pascal ou em bar, use 22,7, ok? O que não pode, tinha uma questão, eu me lembro disso de uma Olimpíada de Química, na época que eu estava ensinando para as Olimpíadas de Química, tinha lá na questão 22,7 para o volume molar na CNTP, o aluno riscou e botou 22,4. Aí também é querer demais, né? Ok? Então aqui de outro livro, a 0 Kelvin, a pressão seria zero. Né? Ok? Não existiria movimento entre as partículas. A 0 graus Celsius e um ATM, o volume molar é 22,4. Isso usando um ATM. A 0 graus Celsius e um bar é 22,7, como eu disse para você, né? Porque um bar é exatamente 10 a quinta Pascal. E aí, quando o cálculo é feito, esse valor, portanto, é mais preciso. 22,4 não está errado, ele não é preciso. 22,7 é um valor muito mais preciso e usado quando a gente está trabalhando com bar ou com Pascal, já que os dois têm uma relação direta muito tranquila. Um bar 10 a quinta Pascal. Aqui era CNTP, né? 0 graus Celsius, ok? Então a gente até memoriza esse valor, né? Aqui, já é condições ambientes. 25 graus Celsius e um ATM, o cálculo dá 24,4. E um bar, que são coisas diferentes, né? Já dá 24,78, ok? Não precisa você decorar o volume molar nas condições ambientes, tenha paciência, né? Se alguém pedisse para você calcular o volume molar nas condições ambientes, agora você usa a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, né? Não esqueça que a equação de Clapeyron permite você encontrar o volume ocupado por um mol de um gás em qualquer temperatura e pressão. Não é só na CNTP ou nas condições ambientes, não, né? Então, como foi que vê esse cálculo aqui nas condições ambientes, que não precisa você decorar? A pressão é 1 ATM, por exemplo. O volume é o que você quer, o número de mol é 1. O R em ATM é 0,082, né? E a temperatura 273 Kelvin. Você vai encontrar esse valor aqui. No caso, 25, né? 25 mais 273, 298 Kelvin. Me desculpe, portanto, que a gente está fazendo o cálculo nas condições ambientes. As condições ambientes é 298 Kelvin. 25 mais 273. Então, não precisa decorar. Em geral, facilita, né? Você já ter esse valor memorizado nas condições, na CNTP. Nas condições ambientes não precisa. Ok? Estamos agora falando de outro assunto importante, que é o princípio de Avogadro, ou a hipótese de Avogadro. Essa é uma lei muito importante, com consequências muito grandes e muito satisfatórias para nós aqui na Química. Em 1811, Amadeu Avogadro enunciou pela primeira vez a hipótese que leva o seu nome. O que é que diz a lei de Avogadro? Ou hipótese de Avogadro, ou princípio ainda de Avogadro? Volumes iguais de dois gases quaisquer, nas mesmas condições de temperatura e pressão, contém sempre o mesmo número de mols. Falando de outra maneira, imagine que aqui tem hidrogênio, oxigênio, ozônio, vapor de água e hélio. Se esses 5 recipientes tiverem a mesma temperatura, a mesma pressão e o mesmo volume, eles têm o mesmo número de mol.
o número de mol de qualquer recipiente A é igual ao número de mol de qualquer recipiente B, ok? Então, sob as mesmas condições de temperatura e pressão, dois recipientes ou mais que têm o mesmo volume, eles conterão o mesmo número de mols, ok? O mesmo número de mols, aí às vezes o aluno pergunta, também é o mesmo número de moléculas? Nem sempre você pode dizer isso, né? Porque o ozônio é uma molécula, já o hélio não é uma molécula, o hélio é um átomo, né? Então é bom você dizer o mesmo número de mols. Número de moléculas? Não sei, vai depender do caso, né? Se for aqui, ó, hidrogênio e oxigênio, é o mesmo número de moléculas. Já se for hidrogênio e hélio, não é o mesmo número de moléculas, porque o hélio nem molécula é. O hélio é um átomo, ok? Beleza? Outra curiosidade também, às vezes os alunos perguntam, Alexandre, sempre o mesmo número de átomos? Veja bem, ó, no caso do hidrogênio e do hélio, no caso do hidrogênio e do oxigênio, melhor dizendo, eu tenho o mesmo número de mols, mesmo número de moléculas e o mesmo número de átomos. Por quê? Mesmo número de mols, mesmo número de moléculas, porque um mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E cada molécula de hidrogênio e de oxigênio tem o mesmo número de átomos, 2. Então, o número de átomos seria o dobro do número de moléculas. Já se você for pegar agora esses dois recipientes, ó, o oxigênio e o ozônio, show de bola isso que eu estou lhe dizendo, hein? Eles têm o mesmo número de mols, o mesmo número de moléculas, mas não tem o mesmo número de átomos. Por quê? Porque aqui uma molécula de oxigênio tem 2 átomos e uma molécula de ozônio tem 3 átomos. Já aqui, ó, se você pegar o ozônio e o vapor de água, show de bola, você tem, né? Se tiver na mesma temperatura, na mesma pressão, mesmo volume, você tem o mesmo número de mols de ozônio e vapor de água, o mesmo número de moléculas de ozônio e vapor de água, e o mesmo número de átomos. Por quê? Porque uma molécula de ozônio tem 3 átomos e uma molécula de vapor de água também tem 3 átomos. Então, tenho certeza que você ficou doutor aí nessas aplicações de leis, da lei de Avogadro, porque tem questões que realmente vão cobrar isso. Número de mols, número de moléculas ou número de átomos. E aí, ficou muito tranquilo para você. Está aqui uma figura. A expressão matemática da lei de Avogadro diz que a pressão e a temperatura constantes, o volume de um gás é diretamente proporcional ao número de mols, né? Isso é importante, ó. Por quê? Porque se eu dobrar o número de mols, dobra também o volume, para que a pressão e a temperatura permaneçam constantes. Isso a gente pode obter até a partir da equação de Clapeyron, ok? Então eu tenho aqui, ó, relação entre volume e quantidade de matéria de um gás, a pressão e temperaturas constantes. Então, partindo dessa situação aqui inicial, se eu diminuir a quantidade de matéria do gás, ou remover o gás, vai diminuir também o volume. Então, diminuiu o número de mol, diminuiu também o volume. E daqui para cá, se eu aumentar a quantidade de matéria do gás, vai aumentar também o seu volume. Então, eu teria uma relação que seria desse tipo, ó. O número de mol N1 está para um volume V1, assim como um número de mol N2 está para um volume V2. Se eu dobrar o volume, mantendo a temperatura e a pressão constante, vai dobrar também o número de mols, ok? E vice-versa. Isso é uma aplicação poderosíssima da hipótese de Avogadro. A hipótese de Avogadro ela pode ser demonstrada pela equação de Clapeyron, por exemplo. Está aqui a equação de Clapeyron aplicada para um gás A. Pressão parcial de A, volume parcial de A, número de mol de A, temperatura de A. A mesma coisa para o gás B. Pressão parcial de B, volume de B, número de mol de B, temperatura de B. Olha bem, como a pressão dos gases é a mesma. O volume dos recipientes é o mesmo. A temperatura é a mesma. E o R é constante. Qual é a nossa dedução óbvia? Que o número de mols do recipiente A e o número de mols do recipiente B são iguais. Ok? Aplicações disso. Ora, de acordo com a lei de Avogadro, quando dois gases reagem com o outro, os volumes reacionais estão um para o outro em razões simples. Deixa eu te explicar isso com calma. Então, nós temos aqui uma equação, uma reação muito simples. 3 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de nitrogênio, produzindo 2 mols de amônia. Ora, se de acordo com a lei de Avogadro, se essa reação estiver ocorrendo sob pressão constante, temperatura constante, eu posso dizer, já que mol e volume são grandezas diretamente proporcionais, ó, que 3 volumes
reagem com um volume, produzindo 2 volumes. Né? Isso lá no cálculo estequiométrico vai ser importantíssimo. Então eu posso pegar os coeficientes estequiométricos de uma reação balanceada, que no caso aqui são 3, 1 e 2, considerando que a pressão e a temperatura são constantes, né? Eu posso transformar esses coeficientes tanto em mol quanto também em volume. Eu poderia dizer, por exemplo, 3 litros reage com 1 litro, produzindo 2 litros. Ok? Porque mol e volume são grandezas diretamente proporcionais. Então, a lei de Gay-Lussac, a uma determinada temperatura e pressão, os volumes dos gases que reagem são proporcionais aos números inteiros e pequenos. Esses números inteiros e pequenos sempre correspondem aos coeficientes da equação química balanceada. Ok? Isso a gente vai até estudar de modo mais aprofundado. Quando a gente estiver estudando leis ponderais, eu vou também estudar leis volumétricas. Aí eu vou entrar em detalhes a respeito disso, ok? No capítulo de leis ponderais tem isso daí. Então tá aqui a reação. Agora, ó, eu posso dizer 3 moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de nitrogênio, produzindo 2 moléculas de amônia. Posso dizer mols, 3 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de nitrogênio, produzindo 2 mols de amônia. Posso dizer volume, qualquer unidade de volume. Por exemplo, 3 litros de hidrogênio reage com 1 litro de nitrogênio, produzindo 2 litros de amônia. Então, a relação entre os volumes dos gases em uma equação química sempre coincide com os coeficientes estequiométricos da reação balanceada. Chegamos ao fim da nossa primeira aula desse módulo de gases, um módulo importantíssimo. Não deixe de visitar o site www.portalepisteme.com.br. Visite também o meu canal no YouTube com o mesmo nome, Portal Episteme, que lá sempre está disponível a primeira aula de cada módulo. Para adquirir as demais aulas, você tem que ir no site, no portal, na verdade, no portal do conhecimento. Episteme é uma palavra grega que significa conhecimento. E como eu estou aí fazendo filosofia, eu resolvi homenagear esses filósofos gregos com um portal que faz menção a eles. Ok? Grande abraço, a gente vê, continuamos aprendendo química, a gente se vê rapidinho. Um grande abraço, tchau!